Antes de começarmos a história, deixe um comentário e diga-nos de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10 no final. Boa leitura. O sol da manhã de segunda-feira entrava pelas janelas do chão ao teto da sede da Morrison Tech, projetando longas sombras pelo escritório de planta aberta. Emma Clark estava sentada em sua mesa no 23º andar, tomando seu terceiro café da manhã e tentando ignorar o frio na barriga persistente. Ela estava tendo o mesmo sonho novamente, o mesmo sonho que a assombrava nos últimos 3 meses, desde que começara a trabalhar como analista sênior de marketing na Morrison Tech. No sonho, seu chefe, Nathan Morrison, não era seu chefe. Ele era apenas um homem. Um homem devastadoramente atraente, com cabelos escuros que caíam um pouco além da gola da camisa. Olhos azuis aço que pareciam enxergar através de todas as barreiras profissionais que ela havia construído e um maxilar que poderia ter sido esculpido em mármore. No sonho, eles não estavam nas salas de conferência estéreis da Morrison Tech. Eles estavam em algum lugar quente, algum lugar reservado, algum lugar onde o profissionalismo não importava e as políticas da empresa sobre confraternização eram apenas palavras em uma página que ninguém lia. Emma balançou a cabeça, tentando afastar as imagens que se agarravam à sua consciência como a névoa da manhã. Isso era ridículo. Ela tinha 28 anos, era uma profissional com 2 graduações e uma carreira promissora. Ela não tinha paixões pelos seus chefes como uma adolescente com uma fantasia sobre o inatingível. Só que Nathan Morrison era inatingível em todos os sentidos da palavra. Ele tinha 35 anos, era o CEO mais jovem da indústria de tecnologia, um bilionário que construiu sua própria fortuna, transformando a Morrison Tech de uma startup de garagem em uma potência global em menos de uma década. Ele também era irritantemente atraente, incrivelmente inteligente e totalmente devastadoramente fora de seu alcance. Emma, você parece precisar de algo mais do que café. A voz pertencia a Maya Chen, a amiga mais próxima de Emma no escritório e a única pessoa que sabia de seus sentimentos, completamente inadequados pelo CEO. Maya deslizou para a cadeira ao lado da mesa de Emma, seus cabelos negros impecavelmente penteados balançando enquanto ela se inclinava para frente, em tom conspiratório. Outro sonho! Emma gemeu e enterrou o rosto nas mãos. Está piorando. Ontem à noite, estávamos no escritório dele, depois que todos já tinham ido embora. E ele me empurrou contra a janela com vista para a cidade, e as mãos dele estavam no meu cabelo. E ela parou abruptamente, com as bochechas em chamas. Preciso de terapia. Ou de uma abdominoplastia. Talvez os 2. Maya riu, um som alegre e completamente insensível. O que você precisa é conversar com o homem. Você trabalha aqui há 3 meses e a conversa mais longa que teve com ele foi sobre projeções trimestrais. Como você espera que algo aconteça se não consegue nem manter contato visual por mais de 5 segundos? Nada deveria acontecer. Emma sibilou, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Ele é meu chefe. Existem políticas, regras muito claras e explícitas sobre o relacionamento entre superiores e subordinados. Além disso, ele provavelmente nem sabe que eu existo, além de ser a pessoa que deixa os relatórios de marketing dele bonitos. Ele sabe que você existe, disse Maya, baixando a voz para um sussurro. Eu vi o jeito que ele olha para você quando você está apresentando em reuniões, como se ele estivesse realmente interessado no que você está dizendo, e não apenas esperando a vez dele de falar. Emma queria acreditar nela, mas a esperança era uma coisa perigosa no mundo corporativo. Ela tinha visto o que acontecia com pessoas que misturavam negócios com prazer. Elas acabavam transferidas para outros departamentos, ou pior, procurando novos empregos enquanto sofriam com corações partidos e reputações manchadas. Emma tinha trabalhado muito para chegar onde estava. Ela não ia jogar tudo fora por uma fantasia que nunca se tornaria realidade. Seu telefone vibrou na mesa e Emma olhou para a tela. Uma mensagem de sua melhor amiga da faculdade, Sophie,
que agora morava do outro lado do país e tinha o péssimo hábito de mandar mensagens em momentos inapropriados, mostrava a prévia da mensagem. E aí você finalmente fez alguma coisa em relação à sua situação com o chefe, ou ainda está só sonhando com ele? Emma sorriu involuntariamente e pegou o celular para digitar uma resposta. Abriu o aplicativo de mensagens, os dedos deslizando rapidamente pela tela. Ainda só sonhando, infelizmente. Tive outro sonho ontem à noite. Muito detalhado, muito inapropriado. Definitivamente não vai acontecer na vida real, porque prezo minha carreira e minha sanidade. Ela hesitou, depois acrescentou mais detalhes. O tipo de detalhe que só compartilharia com Sophie, que sabia tudo sobre ela e não a julgava. Ok, mas falando sério, esse sonho foi intenso. Estávamos no escritório dele tarde da noite, e ele me disse que estava me observando há meses, pensando em mim, me desejando. Ele me pressionou contra a mesa, as mãos por todo o meu corpo, a boca no meu pescoço, e eu podia sentir o quanto ele me desejava através da calça do terno. Então ele me pegou no colo, eu enrolei minhas pernas em volta dele e ele me carregou até a janela. Ele me pressionou contra o vidro e eu podia ver a cidade inteira lá embaixo enquanto ele me beijava, como se eu fosse a única coisa no mundo que importasse. As mãos dele deslizaram por baixo da minha saia. E Emma parou de digitar, o rosto em chamas. Mesmo para Sophie, eram muitos detalhes. Mas foi bom poder desabafar, compartilhar a fantasia que vinha consumindo seus pensamentos há semanas. Ela acrescentou uma última frase. Enfim, essa foi minha manhã. Como está sua vida tediosa e sem dramas? Ela clicou em enviar e imediatamente colocou o celular com a tela para baixo na mesa e voltou para o computador, tentando se concentrar na análise de marketing que precisava entregar ao meio-dia. Os números nadavam diante de seus olhos, projeções de receita e dados demográficos se misturando em informações sem sentido. Tudo em que ela conseguia pensar era no sonho, na sensação das mãos de Nathan em sua pele, no peso do corpo dele contra o dela, no jeito como ele a olhava, como se ela fosse algo precioso e desejado. 5 minutos depois, o celular de Emma explodiu com notificações. Não uma, nem duas, dezenas. O celular vibrou tão insistentemente que caiu da mesa no chão. Emma olhou para ele com o coração disparado. Maya olhou para ela com as sobrancelhas arqueadas. Popular esta manhã. Emma abaixou-se para pegar o celular e, ao ver a tela, o sangue lhe sumiu do rosto. Mensagem após mensagem, todas do sistema de comunicação interna da Morrison Tech. Confusa, desbloqueou o aparelho e abriu o aplicativo. O que viu fez seu coração parar completamente. Ali, no canal da empresa, o canal ao qual todos os funcionários da Morrison Tech tinham acesso, o canal que deveria ser usado apenas para comunicados importantes e emergências, estava a mensagem dela, a mensagem inteira. Cada palavra explícita, inapropriada, capaz de acabar com a carreira dela. Mas em vez de ser enviada para Sophie, tinha sido enviada para todos: o CEO, o CFO, toda a equipe executiva, o departamento de RH, seus colegas, os estagiários, até mesmo a equipe de limpeza. Emma não conseguia respirar. Sua visão ficou turva. Pontos escuros dançavam nas bordas. Isso não estava acontecendo. Isso não podia estar acontecendo. Ela devia estar sonhando. A qualquer momento, acordaria em seu apartamento, aliviada e envergonhada, mas com a certeza de que tudo não passava de uma brincadeira do seu subconsciente. Mas as mensagens não paravam de chegar. Emojis de choque, carinhas de riso, comentários que variavam de apoio a constrangimento, passando por puro deleite com o drama. Alguém da contabilidade escreveu: "Bom, essa é uma maneira de começar uma segunda-feira." Alguém do departamento jurídico escreveu: "O RH vai se divertir muito com isso." E então veio a mensagem que fez o estômago de Emma revirar. "Emma Clark, por favor, dirija-se imediatamente ao escritório do CEO." A mensagem era do próprio Nathan Morrison.
Maya agarrou o braço de Emma, pálida. Meu Deus, Emma, o que você fez? Eu não sei, sussurrou Emma, a voz quase inaudível. Achei que estava mandando mensagem para a Sophie. Devo ter. O chat da empresa devia estar aberto. E eu. Ela não conseguiu terminar a frase. Sua carreira havia acabado. Tudo pelo que ela havia trabalhado, todas as noites em claro e madrugadas, todas as apresentações que ela havia aperfeiçoado e todos os relatórios que ela havia revisado, tudo estava prestes a ir por água abaixo, porque ela havia enviado uma fantasia sexual explícita sobre seu chefe para toda a empresa. Você tem que ir, disse Maya gentilmente. Não tem como evitar. Aconteça o que acontecer, você vai encarar de frente. Talvez não seja tão ruim quanto você pensa. Emma olhou para a amiga, percebendo a mentira em seus olhos. Ambas sabiam exatamente a gravidade da situação. Não havia volta, não havia como contornar ou justificar. Ela havia enviado conteúdo explícito sobre seu chefe pelos canais da empresa. Ela havia violado todos os limites profissionais existentes. Teria sorte se fosse apenas demitida. Poderia enfrentar um processo judicial. Seu nome ficaria associado a esse desastre para sempre. Com as pernas trêmulas, Emma se levantou. Todo o escritório a encarava agora. Algumas pessoas tentavam disfarçar, outras a fitavam abertamente. Ela podia ouvir sussurros a seguindo enquanto caminhava em direção ao elevador. Cada passo parecia um caminho para a própria execução. A viagem de elevador até o 35º andar, onde o escritório de Nathan ocupava todo o andar, pareceu longa e curta demais ao mesmo tempo. O reflexo de Emma, nas portas de aço polido, mostrava uma mulher que não se parecia em nada com a profissional confiante que fora uma hora atrás. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados demais, suas mãos tremendo visivelmente. As portas do elevador se abriram com um toque suave que soou como um prego mortal. A assistente executiva de Nathan, uma mulher severa chamada Patrícia, que trabalhava para a família Morrison há 20 anos, ergueu os olhos da mesa. Sua expressão era indecifrável, o que de alguma forma piorava tudo. Ele está esperando por você. Entre. As pernas de Emma mal a levaram pelo tapete macio até as enormes portas de carvalho do escritório de Nathan. Ela levantou a mão para bater, mas antes que seus nós dos dedos pudessem tocar a madeira, a voz dele chamou. Entre, Emma. Ela empurrou a porta e entrou em um escritório que figurava com destaque em seus sonhos. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, a mesma vista que ela imaginara em sua fantasia. A mesa de Nathan era uma extensão elegante de madeira escura e vidro, impecavelmente organizada. Estantes embutidas revestiam uma parede, repletas de livros encadernados em couro e prêmios da indústria de tecnologia. E atrás da mesa, sentado em uma cadeira de couro de encosto alto, com os dedos entrelaçados sob o queixo, estava o próprio Nathan Morrison. Ele estava exatamente como sempre. Um impecável terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Emma. Camisa branca, com a gola aberta, sem gravata, cabelo escuro, perfeitamente penteado, mas com aquela mecha que sempre parecia cair para a frente, fazendo-o parecer um pouco menos intimidador e infinitamente mais atraente. E aqueles olhos azuis aço, impossíveis, estavam fixos nela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Feche a porta, disse Nathan com a voz calma e controlada. Emma obedeceu, a mão tremendo tanto que quase errou a maçaneta. Quando a porta se fechou com um clique, isolando-os ali dentro, o silêncio que preencheu o escritório foi sufocante. Sente-se, disse Nathan, apontando para uma das cadeiras em frente à sua mesa. Emma sentou-se, equilibrando-se na beirada como se pudesse precisar correr a qualquer momento. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Nathan ficou em silêncio por um longo momento, sem nunca desviar os olhos do rosto dela. Emma queria dizer algo,
pedir desculpas, implorar por misericórdia, mas sua garganta estava completamente fechada. Finalmente Nathan falou, e suas primeiras palavras foram a última coisa que Emma esperava ouvir. Eu não fazia ideia de que você se sentia assim por mim. O cérebro de Emma entrou em curto-circuito. De todas as coisas que ela esperava que ele dissesse, de todas as maneiras como ela imaginou que essa conversa terminaria, essa não era uma delas. Ela esperava raiva, decepção, uma dispensa fria e profissional, seguida pela segurança a escoltando para fora do prédio com seus pertences, em uma caixa de papelão. Ela não esperava que Nathan Morrison parecesse quase curioso. A voz de Emma falhou. Ela engoliu em seco e tentou novamente. Sr. Morrison, eu sinto muito, muito mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Achei que estava mandando uma mensagem para uma amiga e de alguma forma a mensagem foi parar no canal da empresa. E eu jamais faria isso de propósito. Quer dizer, eu não queria. Ela estava tagarelando, as palavras atropelando-se em seu desespero para explicar o inexplicável. Nathan ergueu uma das mãos e a boca de Emma se fechou de repente. Eu li a mensagem, Emma, obviamente, junto com aproximadamente outras 400 pessoas nesta empresa. Ele fez uma pausa e algo mudou em sua expressão. Era bastante detalhada. Emma queria morrer, na verdade, deixar de existir. Talvez, se desejasse com força suficiente, o universo tivesse pena dela e abrisse um buraco no chão para que ela pudesse cair. De preferência, um que levasse diretamente a outra dimensão onde esta conversa não estivesse acontecendo. Eu sei que isso é motivo para demissão, disse Emma, forçando-se a olhar nos olhos dele. Mesmo que todos os seus instintos, gritou para ela desviar o olhar. Violei as normas da empresa. Criei um ambiente de trabalho hostil. Entendo se precisar me demitir. Sairei sem fazer barulho. Não vou resistir. Só preciso que saiba que nunca quis que ninguém visse aquilo. Era algo privado. Foi só uma fantasia boba que eu deveria ter guardado para mim. E me desculpe. Me desculpe mesmo. Nathan recostou-se na cadeira, ainda a observando com aquela expressão indecifrável. Você acha que eu a chamei aqui para demiti-la, não é? A voz de Emma era quase um sussurro. Não. A única palavra pairou no ar entre eles. Nathan se levantou e Emma prendeu a respiração enquanto ele se movia ao redor da mesa, seus movimentos fluidos e controlados. Ele se encostou na frente da mesa, com os braços cruzados sobre o peito, perto o suficiente para que Emma pudesse sentir o cheiro de seu perfume. O mesmo perfume de seus sonhos, amadeirado, caro e absolutamente inebriante. Eu a chamei aqui porque precisamos resolver o que aconteceu, mas demiti-la não está em discussão. Emma piscou confusa. Não é, Emma. Você é uma das analistas mais talentosas desta empresa. Seu trabalho é excepcional. Suas percepções contribuíram diretamente para 3 das nossas campanhas de maior sucesso neste trimestre. Um erro embaraçoso, por mais público que seja, não apaga isso. A voz de Nathan era calma, quase gentil. O que isso significa é que precisamos conversar sobre limites e sobre honestidade. Honestidade, Emma repetiu, sem entender. Nathan ficou em silêncio por um momento, seus olhos examinando o rosto dela. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais pessoal. Você escreveu que tem tido esses sonhos há meses, que pensa em mim, que me deseja. Ele fez uma pausa, e Emma viu seu maxilar se contrair quase imperceptivelmente. Isso é verdade, ou foi só ficção? Algo que você inventou para o seu amigo? O coração de Emma acelerou novamente, mas por um motivo completamente diferente agora. Havia algo no tom de Nathan, algo na maneira como ele a olhava, que a fez se perguntar se talvez essa conversa não estivesse indo para onde ela pensava que iria. É verdade, ela admitiu. A voz dela era quase inaudível. Tenho tido sonhos, pensando em você, tentando não pensar em você, falhando miseravelmente em não pensar em você. A expressão de Nathan mudou, algo sombrio e intenso brilhando em seus olhos.
Você tem ideia de como tem sido difícil manter uma distância profissional de você? Fingir que não percebo sua presença toda vez que você entra em uma sala? Assistir às suas apresentações e me concentrar nos dados em vez de observar como sua boca se move quando você está entusiasmado com uma ideia? Emma o encarou, certa de que tinha entendido errado. O quê? Notei você no dia da sua entrevista, continuou Nathan, com a voz rouca, sem o tom profissional de sempre. Você usava um terno cinza e saltos que deixavam suas pernas incríveis, e sentou-se à minha frente neste mesmo escritório e me explicou exatamente por que a estratégia de marketing da Morrison Tech estava ultrapassada e o que você faria para consertá-la. Você era confiante, brilhante e completamente alheia à sua beleza, e eu soube naquele instante que contratá-la seria um erro. Então por que você a contratou? Perguntou Emma, atordoada. Porque aparentemente sou um masoquista que gosta de se torturar. Os lábios de Nathan se curvaram num gesto que não chegava a ser um sorriso. Pensei que conseguiria manter a postura profissional. Pensei que conseguiria ignorar a atração. Pensei que, se mantivesse distância, permanecesse frio, a tratasse como apenas mais uma funcionária, esses sentimentos desapareceriam. Ele balançou a cabeça. Não desapareceram. Pioraram. A cada apresentação que você fazia, a cada relatório que entregava, a cada vez que eu passava pela sua mesa e sentia seu perfume, ficava mais difícil fingir que eu não a desejava. Emma não conseguia. Respire fundo. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Nathan Morrison, seu chefe, o homem que ela havia convencido ser completamente inatingível, estava dizendo que queria que ela fizesse isso. Mas você nunca disse nada, nunca deu qualquer indício. Porque eu sou seu chefe, interrompeu Nathan com a voz agora ríspida. Porque existem regras, normas. Porque ceder à atração por uma subordinada seria abuso de poder. E eu me recuso a ser esse homem, porque mesmo tendo passado 3 meses imaginando como seria beijá-la, tocá-la, tê-la do jeito que você descreveu naquela mensagem, eu não consegui cruzar essa linha. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Mas você já a cruzou por nós dois. O pulso de Emma batia forte em seus ouvidos. O que você está dizendo? Nathan se afastou da mesa e se aproximou, perto o suficiente para que Emma tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Estou dizendo que o segredo foi revelado. Toda a empresa agora sabe que você tem sentimentos por mim. O RH já está preparando relatórios de incidentes. Haverá reuniões, discussões sobre conduta apropriada no ambiente de trabalho, possivelmente treinamentos obrigatórios. Sua voz baixou, tornando-se íntima. O estrago está feito, Emma. A barreira profissional, que ambos nos esforçamos tanto para manter, já foi rompida. Então, a questão é: o que fazemos agora? A boca de Emma secou completamente. Ela tinha plena consciência de quão perto Nathan estava, de como podia ver o azul mais escuro em seus olhos, de como seu peito subia e descia a cada respiração controlada. O que você quer fazer? Ela conseguiu perguntar, com a voz trêmula. A mão de Nathan subiu lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Seus dedos roçaram seu queixo, suaves e inquisitivos, e Emma prendeu a respiração. Quero parar de fingir, disse ele baixinho. Quero parar de agir como se não pensasse em você o tempo todo. Quero parar de sair das salas quando você entra, porque não confio em mim mesmo para ficar perto de você. Você. Eu quero. Ele parou, o polegar traçando um contorno lento e doloroso ao longo do lábio inferior dela. Eu quero tudo o que você descreveu naquela mensagem e mais, mas só se for isso que você também quer. E só se fizermos isso do jeito certo. Do jeito certo. Emma mal conseguia formar palavras. Seu corpo inteiro estava leve e sensível, com aquele único toque. Transparência, honestidade, total transparência com o RH. A mão de Nathan caiu do rosto dela e Emma quase gemeu com a perda.
Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Vamos documentar tudo. Vamos garantir que não haja dúvidas sobre coerção ou abuso de poder. Provavelmente precisamos reestruturar as linhas de reporte para que você não fique diretamente sob minha supervisão. Ele fez uma pausa, um leve sorriso brincando em seus lábios, metaforicamente falando. Apesar de tudo, Emma sentiu uma risada surpresa borbulhar em sua garganta. Você acabou de... Sim, Nathan confirmou, com um sorriso ainda maior. Eu nem sempre sou frio e profissional, Emma. Você só ainda não viu meus outros lados. Sua expressão ficou séria novamente. Mas eu preciso saber se é isso que você... Quero. Não apenas em fantasia, não apenas em sonhos, na realidade, com todas as complicações que isso acarreta, porque uma vez que cruzamos essa linha, não há volta. Todos saberão. Haverá fofocas, julgamentos. Algumas pessoas presumirão que você usou o sexo para chegar ao sucesso, independentemente do seu talento. Não será fácil. Emma se levantou, suas pernas de alguma forma firmes, apesar da adrenalina correndo em suas veias. Ela estava quase na altura dos olhos de Nathan, de salto alto, perto o suficiente para sentir o calor irradiando de seu corpo. Passei 3 meses tentando me convencer de que esses sentimentos iriam embora, que eu estava sendo ridícula, pouco profissional e tola, que você era inatingível e que eu precisava me concentrar na minha carreira e esquecer fantasias impossíveis. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Mas eles não foram embora. E depois de hoje, depois de enviar aquela mensagem para toda a empresa e enfrentar o momento mais humilhante da minha vida profissional, percebi algo. Já estou lidando com as complicações. Já enfrentei as consequências. Então sim, Nathan, é isso que eu quero. Você é o que eu quero. A realidade, com todas as suas complicações. Por um instante, Nathan apenas a observou, seus olhos percorrendo seu rosto, como se estivesse memorizando cada detalhe. Então, ele se moveu, diminuindo a pequena distância entre eles, e as costas de Emma bateram na borda da mesa dele. Suas mãos subiram para emoldurar o rosto dela, delicadas apesar da intensidade em seus olhos, e ele se inclinou lentamente, dando a ela todas as oportunidades para mudar de ideia. Última chance de fugir, murmurou ele, seus lábios a centímetros dos dela. Eu não vou fugir, Emma sussurrou de volta. Nathan a beijou, e o mundo de fantasia de Emma colidiu espetacularmente com a realidade. Seus lábios eram macios, mas insistentes, movendo-se contra os dela com uma fome mal contida que a fez fraquejar. As mãos de Emma se fecharam em punhos no paletó dele, puxando-o para mais perto, e Nathan emitiu um som baixo na garganta que fez o calor se acumular em seu estômago. Sua língua traçou a linha dos lábios dela, pedindo passagem, e Emma abriu a boca para ele, ofegando enquanto o beijo se aprofundava em algo avassalador. Nada em seus sonhos a havia preparado para isso, para o peso real do corpo dele pressionando o seu, para o sabor real dele, hortelã e café, e algo exclusivamente Nathan, para a sensação real de suas mãos deslizando de seu rosto até sua cintura, puxando-a para si até que não houvesse mais espaço entre eles. Emma podia sentir o coração dele batendo contra seu peito tão rápido quanto o seu. Podia sentir a tensão em seus músculos enquanto ele se controlava para não tomar mais do que ela estava oferecendo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Nathan encostou a testa na dela. Isso foi... Ele parecia sem palavras, o que Emma achou estranhamente encantador. Melhor do que o sonho, completou Emma, com a voz trêmula. Definitivamente melhor do que o sonho. Nathan riu, um som grave, profundo e completamente espontâneo. Precisamos parar. Precisamos ir ao RH, preencher a papelada necessária, oficializar isso antes que eu faça coisas que definitivamente não são apropriadas para o ambiente de trabalho. Ele parou, seus olhos escurecendo enquanto se fixavam nos lábios dela.
Emma sabia que ele estava certo. Eles precisavam fazer isso corretamente, seguindo as regras para proteger os dois. Mas ela havia passado 3 meses negando a si mesma o que queria. E agora que tinha provado um pouco disso, parar parecia impossível. E se fôssemos ao RH agora mesmo, preenchêssemos toda a papelada necessária, oficializássemos tudo e deixássemos tudo dentro da lei? Ela fez uma pausa, o coração acelerado, e então voltou a si. O aperto de Nathan em sua cintura se intensificou. Emma, eu sei que é loucura, disse Emma rapidamente. Eu sei que devemos ir devagar, ser sensatos, não nos precipitarmos. Mas eu fui sensata a minha vida inteira, Nathan. Segui todas as regras, marquei todas as caixas, fiz tudo o que deveria fazer. E então, esta manhã, acidentalmente enviei minha fantasia mais profunda para 400 pessoas, e minha carreira deveria estar em risco. Uma bagunça. Mas, em vez disso, estou aqui com você, e você está me dizendo que também me quer. Ela o encarou, deixando-o ver o desejo em seus olhos. Não quero mais ser sensata, nem sobre isso, nem sobre você. Nathan ficou em silêncio por um longo momento, o conflito evidente em sua expressão. Então ele tomou uma decisão. Deu um passo para trás, criando distância entre eles. E Emma sentiu a perda como uma dor física. Mas quando ele falou, sua voz era firme e resoluta. Venha comigo. Vamos ao RH agora mesmo. Vamos fazer isso direito. Ele estendeu a mão para ela. E então, Emma Clark, vou te levar para jantar. Um jantar de verdade em um restaurante de verdade, onde eu possa te conhecer além de planilhas e apresentações. Onde possamos conversar como duas pessoas interessadas uma na outra, não como chefe e funcionária. E se depois disso você ainda quiser isso, ainda me quiser, então veremos aonde a noite nos leva. Emma pegou a mão dele, sentindo os calos na palma, apesar de sua posição executiva, e deixou que ele a guiasse até a porta. Mas antes que chegassem lá, Nathan parou, virando-se para ela com uma expressão que era parte divertida, parte preocupada. Você percebe que no momento em que sairmos deste escritório, vamos encarar a empresa inteira? Todos que divulgaram aquela mensagem vão estar nos observando, falando sobre nós, fazendo suposições. Emma endireitou os ombros, buscando uma coragem que nem sabia que possuía. Deixe que observem. Deixe que falem. Eles já leram os detalhes mais íntimos da minha vida de fantasia. O que mais há para esconder? O sorriso de Nathan era genuíno agora, transformando suas feições geralmente austeras em algo deslumbrante. Você é extraordinária, sabia? Ele apertou a mão dela gentilmente. Vamos encarar as consequências. Eles abriram a porta do escritório juntos e Patrícia ergueu os olhos da mesa. Seu rosto geralmente impassível, demonstrando algo que poderia ser surpresa ou aprovação, ou ambos. Sr. Morrison, sua reunião das 10 horas está esperando na sala. Ela parou ao notar as mãos entrelaçadas. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. Devo cancelar seus compromissos da manhã? Sim, disse Nathan sem hesitar. Libere minha agenda para o resto do dia e Patrícia. Ele fez uma pausa. Obrigado por tudo. A expressão da mulher mais velha suavizou. Já era hora, senhor, disse ela baixinho, voltando ao computador como se nada de incomum tivesse acontecido. A descida de elevador foi silenciosa, mas Emma podia sentir a energia crepitando entre eles, uma mistura de expectativa, nervosismo e possibilidade. Quando as portas se abriram no 23º andar, onde ficava o RH, Emma sentiu sua coragem vacilar um pouco. Isso estava realmente acontecendo. Eles estavam realmente prestes a oficializar, a colocar por escrito o que havia sido tácito e proibido poucas horas antes. O departamento de RH da Morrison Tech ocupava um conjunto de escritórios projetados para serem acolhedores e não intimidantes, com cores suaves e móveis confortáveis. A diretora de RH, uma mulher de olhar perspicaz chamada Margaret Foster, que estava na empresa desde o início, ergueu os olhos quando Nathan e Emma entraram. Sua expressão mudou de curiosidade educada para compreensão em um instante.
Sister Morrison. Senhorita Clark. A voz de Margaret era neutra, profissional. Eu esperava ouvir de um ou de ambos hoje. Seus olhos se voltaram para as mãos ainda unidas. Por favor, sentem-se, precisamos conversar. Nos próximos 45 minutos, Emma viveu o que só poderia ser descrito como a experiência mais humilhante e, ao mesmo tempo, libertadora de sua vida. Margaret explicou a política da empresa sobre relacionamentos no ambiente de trabalho, as divulgações necessárias e a documentação exigida para garantir que tudo fosse consensual e transparente. Ela fez perguntas que deixaram Emma vermelha de vergonha, mas que ela respondeu honestamente, com a mão de Nathan firme e reconfortante na sua. A mensagem desta manhã foi enviada por engano, explicou Emma pela terceira vez. Era para um amigo de fora da empresa. Era privada, nunca deveria ter sido vista por ninguém na Morrison Tech. Mas o conteúdo da mensagem estava correto, perguntou Margaret, com a caneta em punho sobre o bloco de notas. Esses sentimentos que você expressou são genuínos. Emma assentiu, recusando-se a desviar o olhar, mesmo que todos os seus instintos gritassem para que ela se escondesse. Sim, são genuínos. Sinto-me atraída pelo Sr. Morrison desde que comecei a trabalhar aqui. Nunca agi de acordo com esses sentimentos. Mantive total profissionalismo. Esta manhã foi um acidente horrível e humilhante. E você, Sr. Morrison? Margaret voltou sua atenção para Nathan. Qual é a sua posição sobre esta situação? O polegar de Nathan acariciou os nós dos dedos de Emma, um pequeno gesto de apoio. Correspondo aos sentimentos da senhora. Clark. Há algum tempo. Também mantive limites profissionais apropriados, compreendendo minha posição de autoridade e o potencial para abuso de poder. Mas considerando que a situação agora é de conhecimento público e que ambas as partes estão interessadas em iniciar um relacionamento, acredito que a melhor linha de ação seja a total transparência e a reestruturação para eliminar a dinâmica de poder. Margaret fez anotações com uma expressão pensativa. A senhora Clark precisaria ser realocada. Ela não pode se reportar diretamente a você se vocês estiverem em um relacionamento romântico. Recomendo transferi-la para o departamento criativo, sob a direção de Peterson. Suas habilidades seriam valiosas lá e isso elimina a relação de supervisão direta. Ela ergueu o olhar, encontrando o de Emma. Isso seria aceitável para você, senhorita. Clark. Emma sentiu um arrepio de ansiedade. Ela havia trabalhado duro para chegar onde estava, construído relacionamentos em sua equipe atual, mas também sabia que Margaret tinha razão. Essa era a única maneira de fazer funcionar sem preocupações éticas. Sim, disse ela firmemente. Isso é aceitável. Ótimo. Margaret fez mais anotações e então olhou entre elas. Sério, preciso deixar algo bem claro. Esta documentação protege a empresa e vocês duas, mas não as protege de fofocas. Não impede que as pessoas façam suposições ou julgamentos. Alguns de seus colegas presumirão que o relacionamento começou antes de hoje, independentemente do que vocês digam. Alguns presumirão que a senhorita Clark está recebendo tratamento preferencial. Haverá comentários, especulações, potencialmente até ressentimento. Ela fez uma pausa. Vocês duas estão preparadas para isso? Nathan e Emma trocaram um olhar, e Emma viu a mesma determinação nos olhos dele que sentia em seu peito. Responderam simultaneamente. Sim. A expressão severa de Margaret suavizou-se em algo quase como um sorriso. Então, processarei a papelada imediatamente. A transferência entrará em vigor amanhã. Quanto à mensagem desta manhã, enviarei um comunicado para toda a empresa, lembrando a todos sobre nossas políticas relativas a assédio, privacidade e conduta apropriada no ambiente de trabalho. O que aconteceu foi um acidente, mas gerou uma lição valiosa sobre comunicação digital e limites profissionais. Ela se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Sr. Morrison, senhorita Clark, desejo o melhor para vocês dois e, por favor, tentem manter o restante do relacionamento fora dos canais de comunicação da empresa. Emma sentiu o rosto corar,
mas Nathan apenas riu, com uma risada livre e espontânea. Acho que podemos lidar com isso. Eles saíram do escritório de recursos humanos de mãos dadas, e enquanto caminhavam pelo prédio, Emma sentiu olhares o seguindo. Sussurros começaram a surgir atrás deles. Celulares apareceram para registrar o momento. Quando chegaram ao saguão, Emma tinha certeza de que todos na Morrison Tech sabiam que seu CEO e a mulher que havia enviado aquela mensagem infame estavam oficialmente juntos. Então, Nathan disse enquanto saíam para o sol da tarde: "Fizemos a coisa certa. Preenchemos a papelada, oficializamos tudo, garantimos que tudo fosse ético e transparente." Ele se virou para ela, os olhos brilhando com algo que parecia travesso. "Agora, Emma Clark, você gostaria de almoçar comigo?" Como duas pessoas livres para explorar o que quer que seja isso entre elas, sem regras e protocolos atrapalhando. Emma sentiu um sorriso genuíno e espontâneo surgir em seu rosto. "Eu adoraria almoçar com você." Então, um pensamento lhe ocorreu e ela mordeu o lábio. "Mas, Nathan, ainda é meio-dia. Você não tem trabalho? Reuniões, ligações e coisas de CEO que não podem ser simplesmente canceladas." Nathan pegou o celular e digitou algo rapidamente. Um instante depois, guardou-o no bolso e lançou-lhe um olhar que a fez sentir um frio na barriga. "Acabei de promover meu COO para cuidar das operações pelo resto do dia. Um dos benefícios de ser CEO é poder delegar quando surge algo mais importante." Ele se aproximou, baixando a voz para aquele tom. Um tom baixo e íntimo que fez a pele de Emma formigar. "E Emma te conhecer. Te conhecer de verdade fora das salas de conferência e dos relatórios trimestrais. Isso é definitivamente mais importante." Eles caminharam até o carro de Nathan, um Tesla preto elegante que sussurrava riqueza sem ser ostentoso. Nathan abriu a porta do passageiro para ela, um gesto que parecia antiquado e perfeito ao mesmo tempo, e Emma deslizou para os bancos de couro que provavelmente custavam mais do que seu carro inteiro. Quando Nathan entrou no trânsito, Emma se pegou estudando seu perfil, a linha forte de seu queixo, a maneira como suas mãos seguravam o volante com confiança tranquila. "Você está olhando", disse Nathan com diversão na voz. "Agora posso", respondeu Emma, surpresa com sua própria ousadia. "Chega de fingir que não te noto. Chega de desviar o olhar quando me pega te observando nas reuniões." Nathan olhou para ela, algo intenso brilhando em seus olhos. "Ótimo, porque pretendo olhar bastante também." Ele voltou sua atenção para a estrada, mas sua mão encontrou a dela no console e, entrelaçaram os dedos. "Conte-me algo sobre você que não esteja no seu arquivo pessoal. Algo real." Emma pensou por um instante. "Quando era mais nova, queria ser escritora, principalmente de ficção, romances." Na verdade, ela sentiu as bochechas esquentarem. Acho que isso explica a natureza detalhada daquela mensagem. Risco ocupacional de ter uma imaginação fértil. A risada de Nathan foi calorosa e genuína. "Então, devo agradecer às suas ambições de escritora não realizadas pela fantasia mais detalhada que alguém já teve sobre mim." Ele apertou a mão dela. "Vou ter que mandar um agradecimento para o que quer que tenha impedido você de seguir essa carreira." "Empréstimos estudantis", disse Emma secamente. "Empréstimos estudantis me impediram de seguir essa carreira. Acontece que a análise de marketing paga significativamente melhor do que aspirar a ser romancista." "Justo." Nathan estacionou no estacionamento de um pequeno restaurante italiano escondido em uma rua tranquila. O tipo de lugar que não parecia grande coisa por fora, mas prometia autenticidade por dentro. "Mas talvez você pudesse escrever nas horas vagas e seguir as duas paixões." "Talvez", disse Emma suavemente, tocada por ele ter se lembrado disso. Detalhe, que ele havia chamado de escrever uma paixão, e não apenas um hobby. "E você? O que há de real em Nathan Morrison que não está em artigos da Forbes ou perfis de negócios?"
Nathan deu a volta para abrir a porta para ela, oferecendo a mão para ajudá-la a sair. Às vezes odeio ser CEO, admitiu ele baixinho. Adoro construir coisas, criar novas tecnologias, resolver problemas, mas o lado administrativo, a política, as reuniões intermináveis sobre reuniões, eu preferiria estar no laboratório com os desenvolvedores, realmente criando algo. Ele segurou a porta do restaurante aberta para ela. Mas alguém tem que cuidar da parte administrativa, e meu pai confiou em mim para fazer isso direito, então eu faço. Eles estavam sentados em uma mesa de canto, reservada e íntima, com iluminação suave e o cheiro de pão fresco e alho no ar. Emma observava Nathan do outro lado da mesa, vendo-o sob uma luz completamente nova. Não o CEO frio e distante que ela havia observado de longe, mas um homem com dúvidas, obrigações e sonhos que ele havia deixado de lado em prol do dever. Seu pai, disse Emma cuidadosamente. A mensagem o mencionou mais cedo, quando estávamos conversando com Margaret. É por causa dele que você é tão cuidadoso com regras e políticas? A expressão de Nathan estremeceu brevemente. Depois se abriu novamente como se ele tivesse tomado a decisão consciente de ser honesto. Meu pai construiu a Morrison Tech do zero. Ele era brilhante, determinado, absolutamente implacável nos negócios, mas também era completamente antiético na vida pessoal. Casos com subordinadas, usando sua posição para forçar relacionamentos, destruindo carreiras quando esses relacionamentos terminavam mal. O maxilar de Nathan se contraiu. Eu vi o estrago que ele causou, as vidas que arruinou, as mulheres que tiveram que escolher entre sua dignidade e seu sustento. Quando assumi o cargo, jurei que nunca seria como ele, que nunca usaria minha posição dessa forma, que cada relacionamento, cada interação seria irrepreensível. Emma estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dele com a sua. É por isso que você manteve distância. Por que você foi tão frio? Eu estava apavorado, admitiu Nathan. Fiquei apavorado com a possibilidade de, se me deixasse aproximar de você, cruzar limites que jurei nunca cruzar, de me tornar o homem que eu desprezava. Ele virou a mão com a palma para cima e entrelaçou seus dedos. Mas você tinha razão antes sobre o estrago já estar feito. O segredo foi revelado. Todos sabem como nos sentimos. E eu percebi que, ao me esforçar tanto para não ser como meu pai, eu estava me privando da possibilidade de algo real, algo honesto, algo que poderia ser realmente bom se fizéssemos direito. O garçom apareceu e eles fizeram o pedido sem realmente olhar o cardápio, ambos muito concentrados um no outro para se importarem com a comida. Quando ficaram sozinhos novamente, Emma fez a pergunta que vinha martelando em sua mente desde que saíram do escritório. O que acontece agora, depois do almoço, depois que oficializarmos isso, depois que os boatos diminuírem? Como será? Nathan ficou em silêncio por um momento, pensativo. Honestamente, não sei. Nunca fiz isso antes. Conquistar alguém abertamente, sem esconder, fingir ou manter distância. É assustador e emocionante, um território completamente desconhecido. Ele a encarou, com um olhar firme e sincero. Mas eu sei o que quero. Quero te levar para jantar. Encontros de verdade, onde nos arrumamos e conversamos por horas. Quero saber tudo sobre você, seus livros e filmes favoritos, as músicas que te fazem chorar. Quero acordar ao seu lado e te ver sem maquiagem e descobrir se você está mal-humorada de manhã. Quero tudo isso, Emma. As coisas banais do dia a dia, as aventuras emocionantes e tudo mais. O coração de Emma disparou. Isso é muita coisa para um primeiro almoço. Demais? Perguntou Nathan, e pela primeira vez Emma percebeu incerteza em sua voz. Não, respondeu Emma rapidamente. Não é demais. Perfeito, na verdade, porque eu também quero tudo isso. A comida chegou, o vapor subindo dos pratos de massa artesanal e molhos ricos, mas Emma mal sentiu o gosto. Estava concentrada demais em Nathan, no jeito como os olhos dele se apertavam quando sorria, no som da risada dele,
quando ela contou sobre sua desastrosa primeira semana na Morrison Tech, quando acidentalmente enviou uma apresentação para o cliente errado e teve que passar 3 horas tentando consertar a situação. Conversaram sobre tudo e sobre nada. A conversa fluía facilmente agora que as barreiras profissionais haviam desaparecido. Então, o sonho de ontem à noite, disse Nathan, com a voz casual, mas os olhos faiscando. Aquele que você descreveu com tantos detalhes vívidos. Foi preciso? É isso mesmo que você quer? Emma quase se engasgou com o vinho. Você está mesmo me perguntando sobre meus sonhos eróticos enquanto comemos massa? Estou mesmo perguntando se a mulher com quem estou saindo é realmente tão aventureira quanto o subconsciente dela sugere, respondeu Nathan sem nenhum remorso. Porque essa mensagem, Emma, foi incrivelmente detalhada, incrivelmente específica e incrivelmente excitante. Emma sentiu o rosto e outras partes do corpo esquentarem. Você está tentando me fazer explodir, não é? Talvez um pouco, admitiu Nathan, mas também estou tentando te entender. Tentando descobrir se a Emma real é a mesma Emma dos sonhos ou se eram apenas fantasias que você nunca gostaria de vivenciar. Emma tomou um longo gole de vinho, reunindo coragem. Se eles estavam fazendo isso, realmente fazendo isso, então a honestidade era necessária. Os sonhos são exagerados, ela admitiu, mas os sentimentos essenciais, os desejos, esses são reais. Eu quero. Ela parou, lutando com o quão explícita deveria ser em um restaurante público. Você me quer? Nathan completou por ela, sua voz baixando para aquele tom íntimo que a fez estremecer. Você quer que eu te toque, te beije, te leve para a cama e descubra exatamente o que te desfaz, Nathan? Emma respirou fundo, seu corpo respondendo às palavras dele com uma intensidade constrangedora. Estamos em público? Eu sei. O sorriso dele era malicioso. Mas eu gosto de te ver corar. Gosto de saber que posso te afetar assim. Gosto de ver a profissional e serena Emma Clarke, nervosa e desejosa. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. E eu gosto muito de saber que esta noite, quando eu te levar para casa, vou descobrir se a realidade é tão boa quanto seus sonhos. O pulso de Emma estava acelerado. Você tem muita certeza de si mesmo. Não, disse Nathan. Honestamente, estou apavorado, mas também estou mais certo disso de nós do que estive de qualquer coisa em anos. Então sim, Emma, vou te levar para casa hoje à noite, para o meu apartamento, onde podemos ficar completamente sozinhos, onde posso passar horas te conhecendo a fundo, onde posso te fazer sentir tudo o que você sempre sonhou e muito mais. Ele fez uma pausa. A menos que você queira esperar, a menos que você ache que estamos indo rápido demais. Emma ponderou. Eles estavam indo rápido, passaram de chefe e funcionária para namoro oficial e planos de dormir juntos, tudo em questão de poucas horas. Era imprudente, impulsivo e completamente diferente de sua abordagem cautelosa habitual. Mas ela passou 3 meses sendo cautelosa, 3 meses negando o que queria, 3 meses jogando pelo seguro. E onde isso a levou? A uma confissão acidental para toda na empresa e ao momento mais humilhante de sua vida profissional. Eu não quero esperar, disse Emma firmemente. Eu não quero ser cautelosa ou sensato ou preocupado em ir rápido demais. Eu quero você, Nathan, hoje à noite agora, assim que terminarmos esta refeição e você puder nos levar a algum lugar reservado. Os olhos de Nathan escureceram com um desejo tão intenso que tirou o fôlego de Emma. A conta, por favor, ele chamou o garçom com a voz rouca. O caminho até a cobertura de Nathan estava carregado de tensão sexual, tão densa que Emma mal conseguia respirar. A mão de Nathan repousava em sua coxa, o polegar traçando padrões vagos que a estavam enlouquecendo lentamente. Cada semáforo parecia uma eternidade. Cada curva os aproximava do momento com o qual Emma fantasiava há meses, e agora que estava realmente acontecendo, ela se sentia nervosa, excitada e desesperada ao mesmo tempo.
O prédio de Nathan era exatamente o que Emma esperava. Luxo personificado, com um porteiro que acenava respeitosamente e um elevador que exigia um cartão magnético para acessar o andar da cobertura. Enquanto o elevador subia, Nathan puxou Emma para si, seus lábios encontrando os dela em um beijo completamente diferente do beijo controlado em seu escritório. Este era um beijo voraz, exigindo uma prévia do que estava por vir. Emma agarrou os cabelos dele com as mãos, puxando-o para mais perto, e Nathan gemeu contra a boca dela, o som enviando uma onda de calor entre suas coxas. As portas do elevador se abriram diretamente para a cobertura de Nathan, e Emma teve uma vaga impressão de janelas do chão ao teto, móveis modernos e luzes da cidade, antes que Nathan a beijasse novamente, guiando-a para trás pelo espaço. Deixaram um rastro de objetos descartados, o paletó dele, o blazer dela, a gravata dele, os sapatos de salto dela. Quando chegaram ao que Emma supôs ser o quarto dele, ambos respiravam com dificuldade, as mãos vagando, o desespero crescendo. Nathan se afastou, o peito arfando, os cabelos despenteados pelos dedos de Emma. Última chance de mudar de ideia, disse ele, a voz tensa pelo esforço de se conter. Uma vez que cruzarmos essa linha, Emma, tudo muda. Tem certeza de que é isso que você quer? Emma respondeu, levando a mão aos botões da blusa, desabotoando-os lentamente, um a um, enquanto mantinha contato visual. Nathan observava, hipnotizado, enquanto ela revelava o sutiã de renda por baixo da blusa, deixando-a escorregar dos ombros e arrastar no chão. Nunca tive tanta certeza de nada, disse ela suavemente. O autocontrole de Nathan se quebrou. Ele encurtou a distância entre eles, seus lábios se chocando contra os dela, suas mãos por todo o corpo ao mesmo tempo. Emma ofegou quando ele a ergueu, suas pernas se enrolando automaticamente em sua cintura. E então eles caíram na cama dele, lençóis macios sob suas costas e o peso sólido de Nathan sobre ela. Sua boca deslizou de seus lábios para seu queixo e pescoço, encontrando o ponto sensível que a fazia se arquear contra ele. Diga-me o que você quer, murmurou Nathan contra sua pele. Diga-me como tornar isso bom para você. A mente de Emma estava turva de desejo, mas ela conseguiu formar palavras. Tudo. Eu quero tudo. As mãos de Nathan eram gentis enquanto exploravam seu corpo, aprendendo suas curvas e reações com cuidado e atenção. Ele não tinha pressa, apesar da impaciência de Emma, mapeando cada centímetro de pele exposta com os dedos e a boca. Quando ele finalmente desabotoou o sutiã dela e abocanhou seu seio, Emma gritou, agarrando os ombros dele com as mãos. A realidade foi muito mais intensa do que qualquer sonho poderia ter sido. Você é linda, sussurrou Nathan, os olhos percorrendo-a com admiração evidente. Mais linda do que eu imaginava. Sua mão deslizou até o cós da saia dela, parando por um instante. Posso? Emma assentiu sem palavras e o ajudou a remover as últimas barreiras entre eles. Quando finalmente estava nua sob ele, vulnerável e exposta, esperava se sentir constrangida. Em vez disso, sentiu-se poderosa, desejada, amada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Os olhos de Nathan a olhavam com reverência, como se ela fosse algo precioso que ele esperara a vida inteira para encontrar. Minha vez, disse Emma, encontrando a voz, e Nathan permitiu que ela o deitasse de costas. Ela o montou, desabotoando sua camisa lentamente, revelando o corpo tonificado por baixo. Para um CEO que passava a maior parte do tempo em reuniões, Nathan era impressionantemente em forma. Emma deslizou os dedos pelos músculos definidos do peito e do abdômen dele, sentindo-os se tensionarem sob seu toque. Quando tentou alcançar o cinto dele, as mãos de Nathan cobriram as dela. Emma, disse ele com a voz embargada, preciso que você saiba de uma coisa. Isso não é só físico para mim. Não se trata apenas de realizar uma fantasia ou satisfazer um desejo. Quando estou com você assim, não sou seu chefe.
Não sou o CEO da Morrison Tech. Sou apenas Nathan. Apenas um homem que te deseja mais do que jamais desejou alguém. Seus olhos a examinaram. Diga que você entende isso. Diga que isso também significa algo para você. Emma se inclinou, pressionando a testa contra a dele, sentindo a conexão entre eles que ia além do desejo físico. Significa tudo para mim, sussurrou ela. Você significa tudo para mim. Então, ela o beijou, entregando-se completamente ao beijo, e sentiu Nathan se render sob ela, suas mãos subindo para se enroscarem em seus cabelos enquanto ele retribuía o beijo com igual intensidade. O que se seguiu foi tudo o que Emma havia sonhado e muito mais. Nathan era atencioso e apaixonado, perguntando o que ela gostava, ajustando seu ritmo para combinar com suas respostas, levando-a a níveis de prazer que ela nem imaginava serem possíveis. Quando ela finalmente se desfez em seus braços, gritando seu nome, Nathan a seguiu momentos depois, seu próprio clímax, desencadeado pela visão e pelo som do prazer dela. Eles desabaram juntos, emaranhados nos lençóis, os corações batendo forte. Por um longo momento, nenhum dos dois falou, ambos tentando recuperar o fôlego e processar o que acabara de acontecer. Então Nathan se virou de lado, puxando Emma contra o peito, seus braços a envolvendo protetoramente. Isso foi... Ele começou e então riu. Não tenho palavras para descrever o que foi isso. Melhor que o meu sonho, disse Emma, repetindo o que havia dito após o primeiro beijo. Definitivamente melhor que o sonho. Os dedos de Nathan traçaram padrões preguiçosos em seu ombro nu. Seu sonho foi bem detalhado. Talvez precisemos de várias tentativas para garantir que a realidade supere a fantasia. Emma riu, inclinando a cabeça para olhá-lo. É assim que você quer dizer que quer fazer isso de novo? Estou dizendo que quero fazer isso de novo e de novo, respondeu Nathan seriamente. Estou dizendo que quero que esta seja a primeira de muitas vezes, não algo que faremos uma única vez e lembraremos com carinho. Arrependimento. Estou dizendo... Ele fez uma pausa, parecendo reunir seus pensamentos. Estou dizendo que estou me apaixonando por você, Emma Clark. Rápido, intenso e completamente, e preciso saber se isso te assusta ou se você sente o mesmo. O coração de Emma se encheu de alegria. Ela podia jogar pelo seguro, se conter, se proteger caso isso não desse certo, ou podia ser corajosa e honesta e se jogar de cabeça no desconhecido. Eu também sinto, ela admitiu. Na verdade, sinto isso há meses. Foi por isso que o sonho começou. Foi por isso que eu não conseguia parar de pensar em você. Meu subconsciente sabia o que minha mente consciente tinha medo de admitir, que eu estava me apaixonando por você muito antes de hoje. Os olhos de Nathan se arregalaram. Amor. Emma sentiu o pânico subir ao peito. Será que ela tinha dito demais, ido rápido demais? Assustado ele? Mas então Nathan a beijou novamente. Um beijo terno, profundo e cheio de emoção que combinava com a dela. Diga de novo. Ele murmurou contra seus lábios. Eu te amo. Emma sussurrou, sentindo a verdade disso. Ressoava por todo o seu ser. Eu te amo, Nathan Morrison. Mesmo que seja uma loucura, algo rápido e provavelmente uma completa bobagem. Eu te amo. Não é bobagem, disse Nathan com veemência. E eu também te amo. Acho que desde aquela primeira entrevista, quando você me disse tudo o que havia de errado com a minha estratégia de marketing e me fez me apaixonar um pouquinho pela sua genialidade e confiança. Ele se afastou para encará-la. Isso é real, Emma. O que temos, o que estamos construindo, é real e vale a pena lutar. Vale a pena lidar com as fofocas, as complicações e quaisquer desafios que surgirem. Emma assentiu, com a emoção na garganta. Então, o que acontece agora? Amanhã, quando eu começar no meu novo cargo, quando tivermos que encarar todo mundo na empresa, o que vamos dizer a eles? A verdade, disse Nathan simplesmente, que estamos juntos, que é sério,
que qualquer um que tiver um problema com isso pode vir falar comigo diretamente. Seu sorriso se tornou ligeiramente malicioso. E se alguém pedir detalhes sobre como tudo começou, podemos sempre encaminhá-los para a sua mensagem bem completa, que provavelmente já foi enviada. Captura de tela salva por metade da empresa. Emma gemeu e enterrou o rosto no peito dele. Não me lembre disso. Isso vai me assombrar para sempre. Pelo contrário, disse Nathan, erguendo o queixo dela para que ela o encarasse. Aquela mensagem, por mais constrangedora que tenha sido, nos deu o empurrão que precisávamos para parar de nos esconder e começar a ser honestos sobre nossos sentimentos. Se você não a tivesse enviado acidentalmente, poderíamos ter passado meses ou anos nos esquivando um do outro, sem nunca dar esse passo. Então, de certa forma, aquele erro embaraçoso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Emma considerou essa perspectiva. Ele estava certo, de uma forma estranha. A mensagem acidental tinha sido catastrófica, mas também catalisadora. Forçou os dois a confrontar sentimentos que estavam reprimindo, a ter conversas que nunca teriam iniciado de outra forma, a correr riscos que eram cautelosos demais para correr sozinhos. Suponho que haja algo a se dizer sobre a honestidade acidental, ela admitiu. Há tudo a se dizer sobre ela, respondeu Nathan. E falando em honestidade, eu provavelmente deveria te contar que tenho uma confissão a fazer. Emma sentiu um frio na barriga. O quê? Uma espécie de confissão? A expressão de Nathan ficou envergonhada. Lembra daquele cappuccino que minha assistente trouxe para você na terça passada? Aquele com bastante espuma? Exatamente do jeito que você gosta? Sim, disse Emma lentamente. Eu não pedi para minha assistente encomendar. Desci até o café às 6 da manhã, antes de qualquer outra pessoa chegar, e pedi especificamente que fizessem meu pedido exatamente como eu queria, porque eu vinha prestando atenção em como você pedia seu café todos os dias nos últimos 2 meses. As orelhas de Nathan ficaram levemente rosadas. Eu estava te stalkeando um pouquinho, mas de um jeito nada assustador. Só queria saber tudo sobre você. Emma olhou para ele e caiu na gargalhada. Você estava stalkeando meu pedido de café, entre outras coisas. Nathan admitiu. Eu sei que você chega ao escritório às 7h45 todas as manhãs. Sei que você ouve jazz enquanto trabalha, porque já passei pela sua mesa e ouvi pelos seus fones de ouvido. Sei que você morde o lábio inferior quando está concentrada. E você faz aquele treco com a caneta, girando-a entre os dedos quando está pensando. Sei que você almoça às 13h15 e sempre come na sua mesa. E você tem uma queda por aqueles croissants de chocolate da padaria do outro lado da rua. Ele fez uma pausa. Tenho prestado atenção em você, Emma. Há meses, com cuidado, em silêncio, tentando te conhecer sem me aproximar demais. Então você não é a única que tem nutrido sentimentos e fantasias. Emma sentiu um calor se espalhar pelo peito. Isso é realmente doce. Assustador, com certeza, mas doce. Prefiro pensar nisso como atenção, disse Nathan com dignidade, e então sorriu. Mas sim, provavelmente um pouco assustador. Em minha defesa, eu estava tentando manter os limites profissionais enquanto, ao mesmo tempo, morria de vontade de saber tudo sobre você. Você era um equilíbrio delicado. Eles ficaram deitados juntos em um silêncio confortável por um tempo, apenas aproveitando a proximidade. A sensação de pele contra pele sem urgência ou segundas intenções. Emma traçou padrões no peito de Nathan, maravilhada com o quão confortável se sentia, como aquilo parecia certo, apesar da rapidez com que tudo havia acontecido. Era como se seu subconsciente soubesse o tempo todo que era ali que ela pertencia, e sua mente consciente apenas tivesse levado um tempo para perceber. Posso te perguntar uma coisa? Disse Emma finalmente, sobre seu pai, a empresa e a pressão que você deve sentir para manter o legado dele, ao mesmo tempo que é diferente dele. Nathan se tensionou um pouco, depois se forçou a relaxar. Você pode me perguntar qualquer coisa.
Você acha que ele aprovaria? Perguntou Emma com cautela. De nós, de como estamos lidando com isso, do fato de você estar se permitindo ter uma vida pessoal em vez de sacrificar tudo pela empresa. Nathan ficou em silêncio por um longo momento, com os dedos ainda acariciando os cabelos de Emma. Eu não sei, admitiu ele finalmente. A aprovação do meu pai sempre foi condicional. Tudo se baseava em sucesso, em métricas de crescimento e margens de lucro. Ele nunca perguntou se eu estava feliz. Nunca considerou se os sacrifícios valiam a pena. A voz de Nathan ficou mais suave. Mas acho que talvez, em algum lugar por baixo de toda aquela crueldade e ambição, houvesse um homem que também queria ser feliz, que queria conexão e amor, mas não sabia como tê-los sem destruí-los. Então talvez ele aprovasse. Ou talvez ele tivesse inveja de eu ter descoberto como ter a carreira e o relacionamento que ele nunca conseguiu. Emma beijou o ombro dele, um gesto gentil de conforto. Por mais que valha a pena, acho que você está se saindo melhor do que ele. Você está escolhendo fazer isso da maneira certa, sendo ético e honesto. Isso exige força. Você me dá força, disse Nathan, olhando-a nos olhos. Hoje, quando você admitiu seus sentimentos, quando se recusou a se esconder ou a ter vergonha, mesmo depois que aquela mensagem foi divulgada para todos, você me mostrou o que é coragem. Você me fez querer ser corajoso também. Para parar de me esconder atrás da distância profissional e simplesmente ser honesto sobre o que eu quero. Ele acariciou o rosto dela delicadamente. O que eu quero é você, Emma. Não só esta noite, mas amanhã, na semana que vem e no ano que vem. Quero construir algo real com você. Algo que dure. Os olhos de Emma arderam com lágrimas inesperadas. Eu também quero isso. Quero tudo isso. Fizeram amor novamente, mais devagar desta vez, com mais ternura. Nathan não teve pressa, apreciando cada centímetro do corpo dela, sussurrando palavras de amor e desejo que faziam Emma se sentir amada, linda e completamente compreendida. Quando finalmente chegaram ao clímax juntos, foi como uma promessa, um compromisso mútuo que transcendia as palavras. Depois, enquanto estavam deitados, entrelaçados na enorme cama de Nathan, Emma sentiu o celular vibrar insistentemente em algum lugar no meio da pilha de roupas jogadas. Acho que devo checar, disse ela, relutante. Pode ser importante. Nathan gemeu, mas a soltou, observando com admiração enquanto Emma caminhava nua pelo quarto para pegar o celular. Havia 73 mensagens novas. A maioria era de colegas da Morrison Tech, variando de parabéns a mensagens confusas e até mesmo de curiosidade inapropriada. Mas também havia mensagens de Maya, cada vez mais desesperada, perguntando se Emma estava bem e para onde ela tinha desaparecido. Preciso dizer a Maya que estou viva, disse Emma, voltando para a cama com o celular. Ela provavelmente está imaginando os piores cenários. Diga a ela que você está comigo, disse Nathan, puxando Emma de volta para o seu peito. Diga a ela que você está exatamente onde quer estar. Emma digitou uma mensagem rápida para Maya. Estou bem. Melhor do que bem, estou com o Nathan. Está tudo incrível. Explicamos amanhã. Não se preocupe. Ela clicou em enviar, silenciou o celular e o jogou de lado. Pronto. Agora podemos ter o resto da noite só para nós, sem interrupções. Nathan roçou o nariz no pescoço dela. O que você quer fazer com o resto da noite? Isso? Disse Emma simplesmente, virando-se em seus braços para encará-lo. Só isso. Conversar, tocar, estar juntos, nos conhecer melhor. Passei tanto tempo imaginando como seria isso que quero saborear cada momento da realidade. Eu consigo lidar com isso, murmurou Nathan, beijando-a novamente. Conversaram por horas sobre tudo e nada. Nathan contou sobre crescer à sombra do pai, sobre a pressão para ser perfeito, sobre seu relacionamento complicado com a empresa que levava o nome da família. Emma compartilhou sua própria história, sua criação na classe média,
Seus pais, que trabalharam em vários empregos para que ela pudesse ir para a faculdade, sua determinação em se realizar, e provou que inteligência e trabalho duro podiam superar qualquer desvantagem. Descobriram amores em comum, filmes antigos, comida tailandesa, trilhas que ambos haviam explorado sozinhos, mas que agora poderiam explorar juntos. Descobriram diferenças também. Nathan era uma pessoa matutina. Emma, definitivamente não. Nathan amava música clássica. Emma preferia jazz. Nathan era organizado ao ponto da obsessão. Emma prosperava no caos controlado. Vamos enlouquecer um ao outro, previu Emma, rindo enquanto Nathan descrevia seu armário organizado por cores e sua estante de livros em ordem alfabética. Provavelmente, concordou Nathan alegremente. Mas vai valer a pena. Ele traçou seus traços com a ponta do dedo, memorizando seu rosto. A luz fraca. Não consigo acreditar que esta manhã você era apenas meu analista incrivelmente talentoso, a quem eu admirava de longe. E agora você está aqui na minha cama, na minha vida, no meu coração. Parece surreal. Parece certo, corrigiu Emma, como se tudo antes disso fosse apenas um prólogo. E agora a verdadeira história finalmente está começando. O sorriso de Nathan era suave e genuíno. Gostei dessa metáfora. Você é boa com as palavras. Talvez você devesse seguir esse sonho de ser escritora, afinal. Talvez eu siga, disse Emma pensativa. Talvez toda essa experiência desse uma boa história. Mulher revela acidentalmente seus sentimentos pelo chefe. O desastre acontece, mas de alguma forma tudo se resolve. Você teria que mudar os nomes, provocou Nathan, proteger os inocentes e tudo mais. Somos inocentes? Perguntou Emma, erguendo uma sobrancelha. A expressão de Nathan se tornou intensa. Definitivamente não. Ele a puxou para mais perto, suas mãos começando a vagar novamente. Quer ser menos inocentes juntos? Emma riu, mas não protestou. Quando a boca de Nathan encontrou a dela novamente, eles fizeram amor pela terceira vez, e Emma se maravilhou com o quão diferente era. A cada encontro, eles aprendiam sobre os corpos e preferências um do outro, construindo um vocabulário físico que era exclusivamente deles. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados enquanto as luzes da cidade projetavam padrões no teto do quarto, Emma sentiu uma satisfação que nunca havia experimentado antes. Era isso que lhe faltava. O que ela buscava sem nem mesmo saber. Não apenas satisfação física, mas conexão emocional. Não apenas atração, mas parceria. Não apenas desejo, mas amor. Emma acordou com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto e o cheiro de café. Piscou, momentaneamente desorientada, e então se lembrou de onde estava. A cobertura de Nathan. A cama de Nathan. A noite passada tinha sido real, não mais um sonho. Ela se espreguiçou luxuosamente, sentindo uma dor agradável em lugares que a lembravam exatamente de quão real tinha sido, e viu um bilhete no travesseiro ao lado dela. Bom dia, linda. Estou preparando o café da manhã. Venha me encontrar quando estiver pronta. Tenho um roupão no armário e uma escova de dentes nova no banheiro. Fique à vontade. Temos o dia todo. Emma sorriu tocada pela consideração. Encontrou o roupão prometido, de cachemir macio com o cheiro do perfume de Nathan, e se enrolou nele antes de ir para o banheiro. Era tão luxuoso quanto tudo no apartamento de cobertura. Piso de mármore, um chuveiro espaçoso para 6 pessoas e uma banheira funda o suficiente para nadar. Emma aproveitou a nova escova de dentes e lavou o rosto. Depois observou seu reflexo. Parecia diferente, mais suave de alguma forma, mais feliz, como se algo que estivesse preso dentro dela por anos finalmente tivesse relaxado. Seguiu o cheiro de café e encontrou Nathan na cozinha, vestindo apenas calças de pijama e com uma aparência incrivelmente atraente enquanto preparava panquecas. Bom dia, disse ele com um sorriso caloroso e íntimo. Como você dormiu? Melhor do que nos últimos meses.
admitiu Emma, aceitando o café que ele lhe serviu. Não são necessários sonhos quando a realidade é tão boa. Nathan contornou o balcão e a puxou para seus braços, beijando-a profundamente. Bom dia, murmurou contra seus lábios. Eu poderia me acostumar a acordar com você. Isso é um convite? Perguntou Emma, com o coração acelerado. É uma declaração de intenções, respondeu Nathan. Eu sei que é rápido. Sei que provavelmente deveríamos ir com mais calma, estabelecer limites, não nos precipitar em nada. Mas, Emma, eu tenho 35 anos. Já namorei muitas mulheres, tive muitos relacionamentos bons, mas nunca me senti assim. Eu sei o que quero. E quero você aqui, no meu espaço, na minha vida, o quanto você estiver disposto a me dar. Emma sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eu também quero isso. Mas, Nathan, nós começamos a namorar ontem. As pessoas vão achar que somos loucos se formos morar juntos depois de um dia. Então, deixe que pensem que somos loucos, disse Nathan simplesmente. Deixe que falem, especulem e julguem. Passei a vida inteira me preocupando com o que as pessoas pensam, em manter as aparências, em fazer o que se espera de mim. Pela primeira vez, quero fazer o que me parece certo, em vez do que aparenta ser certo. E nós dois, isso me parece mais certo do que qualquer coisa que eu já tenha vivido. Emma pensou em seu pequeno apartamento-estúdio, em voltar para casa sozinha todas as noites, na solidão à qual se acostumara tanto que parara de notá-la. Então, pensou no que Nathan estava oferecendo. Parceria, companheirismo, amor. Foi rápido, foi imprudente, foi absolutamente aterrorizante, e também era exatamente o que ela queria. Tudo bem, disse ela suavemente. Vamos ser loucos juntos. Vamos com tudo. Vamos escandalizar todo mundo e fazer o que parece certo em vez do que parece sensato. Eu topo, Nathan. Completamente. Totalmente. O sorriso de Nathan era deslumbrante. Ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez, e Emma sentiu algo se acomodar dentro dela, uma sensação de acerto e de lar. Eles tomaram café da manhã juntos, planejando, sonhando e rindo. Nathan ligou para sua assistente para liberar sua agenda para a semana inteira. Emma mandou uma mensagem para Maya com uma explicação mais detalhada, se preparando para a reação da amiga. A resposta foi imediata. O quê? Você transou com ele no primeiro dia? Você está louca? Adorei. Me conta tudo. A semana seguinte foi um turbilhão de felicidade e adaptação. Emma mudou seus pertences essenciais para a cobertura de Nathan, embora tenha mantido seu apartamento por enquanto. Ambos reconheceram que alguma cautela ainda era prudente. Ela começou seu novo cargo no departamento criativo, onde o diretor Peterson a recebeu calorosamente e deixou claro que suas habilidades eram valorizadas independentemente de seu relacionamento com o CEO. As fofocas na Morrison Tech eram intensas, mas gradualmente diminuíram. A situação se acalmou quando as pessoas perceberam que Emma e Nathan estavam realmente juntos, falando sério e sem nenhum interesse em alimentar ainda mais os boatos. Maya se tornou confidente e aliada de Emma, intervindo quando as pessoas ficavam muito intrometidas e trazendo Emma de volta à realidade, quando a felicidade a deixava alheia às intrigas do escritório. A maioria das pessoas está bem com isso, relatou Maya durante um almoço. Há algumas almas amarguradas que acham que você deu sorte ou usou seu charme para chegar ao sucesso, mas elas são minoria em comparação com as pessoas que acham romântico. Você é como a comédia romântica da empresa. Não sei bem como me sinto sendo o entretenimento do escritório, disse Emma. Riley, melhor do que ser o escândalo do escritório, observou Maya. O que, aliás, vocês foram por umas 48 horas depois daquela mensagem. O fato de você e Nathan terem lidado tão bem com a situação, terem sido tão honestos sobre tudo, acabou conquistando as pessoas. Vocês mostraram que não estavam tentando esconder nada nem manipular ninguém. Isso conta muito. Emma assentiu, grata pela perspectiva.
Ela estava aprendendo que a transparência era realmente a melhor política. Sempre que alguém perguntava sobre seu relacionamento com Nathan, ela respondia honestamente: sim, eles estavam juntos. Sim, aconteceu rápido. Sim, eles eram felizes. Não, ela não havia recebido nenhum tratamento especial. Sim, ela havia sido transferida para eliminar conflitos de interesse. Quanto mais direta ela fosse, menos espaço haveria para especulações e fofocas. Seu relacionamento com Nathan se aprofundou enquanto eles enfrentavam os desafios de construir uma vida juntos. Eles tiveram sua primeira briga 3 semanas depois, uma discussão boba sobre quem lavaria a louça, que se transformou em uma conversa sobre expectativas e comunicação. Emma aprendeu que Nathan internalizava o estresse e precisava de espaço para processá-lo, enquanto Nathan aprendeu que Emma precisava de segurança verbal e conversas diretas. Eles se desculparam, conversaram sobre o assunto e saíram mais fortes por terem superado seu primeiro conflito real. Emma voltou a escrever, encorajada pelo apoio de Nathan. Ela trabalhava em um romance à noite, uma história de amor sobre duas pessoas que se encontram em circunstâncias inesperadas e precisam lidar com as complicações do escrutínio público e dos limites profissionais. Nathan leu cada capítulo, oferecendo feedback e incentivo, e Emma reencontrou a alegria no processo criativo que havia abandonado anos atrás. 6 meses após o início do relacionamento, Nathan levou Emma de volta ao restaurante onde tiveram seu primeiro encontro oficial, na mesma mesa de canto, sob a mesma iluminação suave. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Eu sei que é rápido", disse ele, repetindo a conversa daquela primeira manhã. "Eu sei que as pessoas vão achar que estamos nos precipitando. Mas, Emma, eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você é minha parceira, minha melhor amiga, meu amor. Você me faz uma pessoa melhor. Você me faz mais corajoso. Você me faz querer ser o homem que te merece. Então, eu estou te perguntando, você quer casar comigo?" Emma não hesitou. "Sim", disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sim, com certeza. Sim." O noivado causou mais uma onda de fofocas na Morrison Tech. Mas, a essa altura, Emma e Nathan já haviam aprendido a enfrentar essas tempestades juntos. Eles planejaram um casamento pequeno, apenas com amigos próximos e familiares, em um jardim com vista para a cidade. Maya foi a madrinha de honra de Emma, ao seu lado enquanto ela prometia amar Nathan em todas as complicações e alegrias da vida. Quando Nathan beijou sua noiva, selando seu compromisso diante das testemunhas, Emma pensou no sonho que havia começado tudo, na mensagem acidental que havia mudado sua vida. "No que você está pensando?", murmurou Nathan enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher. "Aquela mensagem acidental", Emma admitido. "Aquele que deveria ter arruinado minha carreira e acabou me dando tudo o que eu sempre quis." Nathan sorriu, puxando-a para mais perto. "O melhor acidente da minha vida", disse ele suavemente. "Embora eu ainda esteja te cobrando aquela fantasia, aquela com as janelas, as luzes da cidade e Nathan Morrison", interrompeu Emma rindo. "Estamos na nossa festa de casamento." Os olhos de Nathan brilhavam com malícia. "Poderíamos dar uma escapadinha. Por acaso reservei a suíte nupcial lá em cima." Emma fingiu considerar. "Acho que poderíamos fazer uma saída estratégica. Embora as pessoas certamente vão falar." "Deixe falar", disse Nathan, repetindo palavras de tantos meses atrás. "Deixe falar, fofocar e especular." "Eu tenho tudo o que preciso aqui nos meus braços." Emma o beijou, sem se importar com quem estivesse olhando, sem se preocupar com decoro ou aparências. Ela havia aprendido que as melhores coisas da vida muitas vezes vinham de lugares inesperados, de erros que se transformavam em milagres, de sonhos que se tornavam realidade. Ela havia aprendido que o amor valia o risco, valia a fofoca, valia a pena jogar a cautela para o vento e dando um salto para o desconhecido. "Eu te amo", ela sussurrou contra os lábios dele.
Eu também te amo, respondeu Natan. Minha confissão acidental, minha escolha deliberada, meu para sempre. Eles acabaram escapando para a suíte de lua de mel, com suas janelas do chão ao teto com vista para a cidade. E se o que aconteceu lá teve uma semelhança impressionante com o sonho original de Emma, bem, esse foi apenas mais um segredo entre marido e mulher. Algumas coisas eles decidiram que deveriam permanecer privadas, compartilhadas apenas entre duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades e se recusaram a se separar. O que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando na tela final. 2 anos depois, Emma estava sentada em seu laptop no escritório de Nathan, agora oficialmente o escritório deles, dando os toques finais em seu primeiro romance. A história de uma mulher que acidentalmente enviou uma mensagem explícita para toda a sua empresa e acabou encontrando o amor verdadeiro tinha sido catártica de escrever, mesmo com as mudanças, nomes e detalhes alterados. Sua editora estava entusiasmada, falando sobre o potencial de marketing e possíveis séries. Emma jamais imaginara que seu erro embaraçoso se tornaria um ponto de partida para sua carreira, mas a vida tinha dessas surpresas. Natan entrou carregando 2 canecas de café, colocando uma ao lado do laptop dela. Como está indo o capítulo final? Perguntou, lendo por cima do ombro dela. Ele se tornara seu primeiro leitor, oferecendo feedback com a mesma atenção aos detalhes que dedicava às propostas comerciais. Quase terminando, disse Emma, recostando-se nele enquanto ele permanecia atrás de sua cadeira. Estou tentando capturar a sensação. Aquele momento em que tudo mudou, quando o medo se transformou em coragem e o desastre em destino. Você vai conseguir, disse Natan confiante. Você sempre consegue. Ele depositou um beijo no topo da cabeça dela. Mas faça uma pausa. Tenho novidades. Emma salvou o documento e se virou para encará-lo. Boas ou más notícias? Notícias potencialmente complicadas, corrigiu Natan. O conselho quer que eu abra uma nova filial em Londres. Isso significaria me mudar por pelo menos 1 ano, talvez 2. Emma sentiu um frio na barriga, uma pontada de ansiedade, seguida de entusiasmo. Londres? É enorme. Quando partiríamos? Nathan ergueu uma sobrancelha. Você não vai discutir comigo sobre isso. Me lembre da sua carreira, do seu cargo na Morrison Tech, da vida que construímos aqui. Meu trabalho pode ser feito remotamente, disse Emma com pragmatismo. Meu romance pode ser escrito em qualquer lugar. E Nathan, somos parceiros. Para onde você for, eu vou. Foi o que prometemos um ao outro. Ela se levantou, envolvendo-o pela cintura. Além disso, pense na inspiração. Romance londrino, caminhadas na chuva, pubs aconchegantes. Meu segundo romance praticamente se escreve sozinho. O sorriso de Nathan era terno. Já mencionei ultimamente que te amo. Não na última hora, provocou Emma. Você está negligenciando seus deveres de marido. Eu te amo, disse Nathan, obedientemente. Amo sua coragem, sua adaptabilidade, sua disposição para se aventurar no desconhecido comigo. Amo que você tenha transformado o pior dia da sua vida profissional na melhor coisa que já aconteceu para nós dois. Amo que você ainda esteja aqui, ainda me escolhendo, ainda escolhendo a gente. Sempre, prometeu Emma. Eles se beijaram, um beijo confortável e familiar, mas ainda emocionante, ainda cheio da paixão que surgiu naquele primeiro beijo. Quando se separaram, Emma voltou para o laptop, determinada a terminar o último capítulo antes do jantar. Ela escreveu sobre o casal da sua história, sobre encontrar o final feliz, sobre aprender a ser corajosa, sobre encarar acidentes e erros como oportunidades de crescimento. Ela escreveu sobre o poder da honestidade, a importância da transparência, a beleza de construir algo real em um mundo que muitas vezes valoriza a aparência em detrimento da essência.
Quando finalmente digitou o fim, sentiu uma sensação de plenitude, de ter completado o ciclo daquela manhã de segunda-feira constrangedora até este momento de contentamento e sucesso. Terminou? Perguntou Nathan, de onde estava lendo ali perto. Terminou? Confirmou Emma. Ela enviou o manuscrito para sua editora e fechou o laptop com um ar de dever cumprido. O que você quer fazer hoje à noite? Podemos sair, ficar em casa ou... Na verdade, interrompeu Nathan com um sorriso misterioso nos lábios. Tenho uma surpresa para você. Ele pegou o celular e mostrou a ela uma confirmação de reserva. Lembra quando você escreveu sobre aquele casal indo para Paris? Para o aniversário deles? Pensei que poderíamos fazer isso no mês que vem. Um feriado prolongado, só nós dois. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas de felicidade. Você se lembrou desse detalhe do manuscrito? Eu me lembro de tudo que você escreve, disse Nathan simplesmente. Assim como me lembro de tudo que você diz, de tudo que você sonha, de tudo que você quer, cuidar de você, te fazer feliz. Isso não é um dever, Emma. É o meu maior privilégio. Eles passaram a noite planejando a viagem a Paris, sonhando com croissants, vinho e caminhadas de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedos. Mais tarde, enquanto se preparavam para dormir, Emma viu seu reflexo no espelho do banheiro e se maravilhou novamente com o quão diferente ela parecia daquela mulher nervosa que estivera sentada à sua mesa 2 anos atrás, apavorada com a ideia de que sua vida havia acabado. Aquela mulher tinha tanto medo de riscos, tanta preocupação com regras, tanta convicção de que se manter segura era mais importante do que ser feliz. Ela era grata àquela mulher por ter sido corajosa quando importava, por não ter fugido, por ter escolhido a honestidade em vez do conforto e o amor em vez da cautela. Cada desafio que enfrentaram, cada julgamento que suportaram, cada complicação, eles haviam superado tudo aquilo. Tudo valera a pena por aquilo. Uma parceria construída sobre respeito mútuo, um amor que se aprofundava a cada dia. Uma vida repleta de alegria e possibilidades. Vou para a cama, chamou Nathan do quarto. Já vou, respondeu Emma, sorrindo para o seu reflexo mais uma vez antes de apagar a luz. Ao se deitar ao lado do marido, rumo à vida que haviam construído juntos, ela pensou em todas as pessoas que lhe disseram que o relacionamento jamais duraria, que previram desastre, sofrimento e ruína profissional. Pensou na mensagem original, ainda salva em algum lugar nos servidores da empresa. Um registro permanente do dia em que tudo mudou. Ela não mudaria nada. Nem o constrangimento, nem as fofocas, nem o medo ou a incerteza. Porque tudo aquilo a levara até aquele momento, até aquele homem, até aquela vida linda, complicada e perfeitamente imperfeita que haviam criado juntos. Às vezes, as melhores coisas vêm dos piores erros. Às vezes, os sonhos são feitos para se tornarem realidade. E às vezes, só às vezes, enviar acidentalmente a sua fantasia mais profunda para toda a empresa era exatamente o empurrão que você precisava. Parar de sonhar e começar a viver. O que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários, numa escala de 0 a 10. Qual a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e conferir mais histórias emocionantes clicando no final.